Há uma lenda que fala que todos nós vamos morrer 3 vezes. A primeira morte ocorre ainda na infância, quando somos crianças e entendemos que um dia a gente vai morrer. A segunda morte é a morte de fato, quando partimos e o nosso corpo deixa de existir. E a terceira morte ocorre quando somos esquecidos, quando o nosso nome é dito pela última vez. É por isso que no México, no Dia dos Mortos, eles vão aos cemitérios para lembrar dos seus antepassados e impedir que eles morram por uma última vez. Olá, eu sou Diego Nardi, esse é o No Astral, seu podcast de assuntos místicos, e hoje eu recebo a bruxa Márcia Cristina, que é criadora de infoprodutos, coaching e estudante de psicanálise, para a gente bater um papo sobre o Halloween. Seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada, Diego, um prazer imenso estar aqui hoje nesse podcast maravilhoso, No Astral. E espero que possamos conversar bastante aí. Ai, a gente vai, porque... tirar dúvidas aí da galera, né? Muito. E a Márcia, assim, gente, bruxona, poderosa, maravilhosa. Márcia, vamos começar falando por uma coisa importante, porque no Brasil a gente não tem essa tradição do Halloween. Qual seria a origem do Dia das Bruxas? Então, origem do Dia das Bruxas e origem do Halloween. 2 coisas diferentes. Isso. Já vamos separar, então, galera. Porque tem muita controvérsia sobre esse assunto tão polêmico. Então, temos muitos historiadores, né? Uhum. Cada qual conta algo relativo ao que estudou, ao que descobriu. E sabemos que a origem do Halloween, ela é celta, né? Ela não tem nada a ver com os Estados Unidos. E aconteceram muitas coisas aí, né? Então, os celtas, eles celebravam um ritual que chamava Samhain, ou Samhain, né? Uhum. Onde lá eles festejavam a chegada do verão, o renascimento, o novo começo. A história das bruxas serem lembradas no Halloween começa lá, 1500 e 1800. Então, antes disso, a gente tinha somente essa celebração celta dissociada das bruxas. Isso. Perfeito. Né? Então, e claro, dentro disso tem toda uma história. Uhum. E acredito eu que uma história de luta, né? Porque a gente está falando de luta. bruxa, está falando de muita luta. Machismo, preconceito. É. E não só nessa parte, mas também na parte dessa misturança que fizeram, que logo, logo você vai entender, vocês vão entender, muitas pessoas já sabem, né? Quando o cristianismo veio e daí misturou tudo isso, que agora Halloween é algo assim que as pessoas nem sabem direito o que é, né? Virou uma festa, uma comemoração. E nos Estados Unidos muito comercial. Muito comercial, uma data comercial nos Estados Unidos. Se eu não me engano, a segunda mais. Uau. Se eu não me engano, não quero falar besteira, mas acho que é isso. Importante, né? Com certeza, uma das mais. No Brasil também respinga bastante, né? Toda uma mobilização em cima disso. E cada vez mais. E ainda assim se sofre preconceito em algumas escolas. Né? Algumas escolas ainda, com suas religiões, não permitem que seja as crianças, né, festejem o Halloween, se vistam de fantasminha e fantasias e brinquem com doces, né? Ainda é visto como algo demonizado, ainda nos dias atuais. Uma associação satânica, etc, né, e tal. E o que acontece? Fiz umas colinhas aqui, porque como o assunto é extenso. Adoro. Então esse ritual, eles era 3 dias, né, que eles comemoravam. E lá eles agradeciam muito a abundância, a última colheita, eles acendiam fogueiras. Eram rituais bem celtas. Uhum. E aí o tempo foi passando. Algumas regiões foram adaptando para suas regiões, porque variava, né, de região para região, a forma que eram cultuados esses rituais. Perfeito. Né? E, finalmente, quando é que chegou na América? Que eu acho que é isso que você gostaria de me perguntar.
Eu Anotei até a data aqui, o ano. Ah, perfeito. 1845. 1845. Conhecido na Irlanda como a Grande Fome, né? Que 1 milhão de pessoas foram forçadas a imigrar para os Estados Unidos. Isso é histórico, isso é história, né? E não tem nada de invenção. Isso é algo comprovado, né? Então, o que aconteceu? Todos levaram junto as suas histórias e tradições. Então, os irlandeses foram quem introduziram o Halloween nos Estados Unidos. Perfeito. Que interessante. Aí, chegando lá, levaram suas histórias, suas recente. tradições. É recente. É muito recente. É muito recente. E aí começou... Desculpa. E aí começou toda essa função. Lá em meados do século VIII, Gregório III, o Papa, ele foi lá e mudou a data de comemoração do Dia dos Mortos para o dia 1º de novembro. Ah, antes do... Não, antes era em maio. Em maio. Olha, gente, de maio vamos para novembro. Isso, ele viu ali uma oportunidade, né? Mas é interessante também, Sim, se a não gente deixa de pensar ser. Não deixa de até, ser. como é que a gente pode dizer assim, climaticamente, principalmente, né, pensando em hemisfério norte, esse Sim. início do inverno, né, Dia dos Mortos, a morte. Aham. Bem mística essa Bem escolha místico, dele. bem místico. Né? O padre, O Papa. provavelmente, o Papa um grande médium, vai saber, né? Exatamente. Mas, enfim, o que acontece quando ele muda essa data? Mistura religiões pagãs e cristãs. Perfeito. E aí começou a miscelânea. Porque aí Por a gente isso- tem começa aí essa miscigenação, né, do que é paganismo com o que é cristianismo. Aí tem todas essas polêmicas, assim, que hoje a gente vê muito na internet, porque antes se discutia de outras formas, né? Bruxas e outras pessoas místicas defendendo as suas teses, as suas, né? Ah, porque se você é pagã, você não pode ser cristã. Separando, né, como se não pudesse. Por que não? Né? O meu cristão é o meu cristão, né? Eu posso sim ser discípula de Jesus Cristo. É porque cristã é de Cristo, É. cristianismo é uma Até seguidora porque de Cristo. nunca foi cristão, né? Diga-se de Exatamente, passagem. era judeu. Né? Mas, enfim, pessoas comentam, não, se você é bruxa, você não pode ser cristã. É porque tem essa associação muito forte com o satanismo, né? Tem, De achar que as bruxas são do demônio, são Isso, do diabo, isso, fazem pacto mal, com o demônio. pactos com o demônio. Fazem coisinha com demônio, coisas desse nível, hein? Sim, com certeza. coisas Tem desse nível. muitas pessoas que imaginam essas associações Isso, ainda. sexuais, Isso, ainda. até coisas mais pesadas. Até coisas mais pesadas. Mas foi aí que misturou tudo, né? Então é importante. É claro que isso é muito resumido, tem toda uma história para chegar até ali. Mas é para nós Mas é uma podermos... pincelada pra gente conseguir. Podermos entender o que aconteceu. Sim. Né? E atualmente conserva, né? Se conserva o ritual. Hoje numa roupagem um pouco diferente, né? Anotei aqui até que hoje ligando mais para explorar o lado mais sombrio das pessoas. Interessante. O comportamento humano, religião, natureza, morte, romance. Por isso que o Halloween é tão popular no mundo todo. Na verdade, agora me surgiu um insight, te ouvindo, Adoro. Márcia. Que, na verdade, o Halloween é um carnaval pra eles. É. De algum modo, uma festa de colocar De pra algum modo, fora sim, colocar para os fora. seus demônios, Isso, deixar liberar, limpar, usar uma fantasia. Isso, liberar. Né? Só que a gente aqui muito mais com música e bebida, e eles talvez um pouco mais com Isso. doces e comida. Mas eu vejo, tirando as pessoas, obviamente, né, ligadas à magia, feitiçaria, bruxaria, ao misticismo de alguma forma, né, onde tem magia, tem fundamentos ali. Para outras pessoas mais leigas, participam da festa e nem sabem o motivo, né? Sim. Porque no dia 31 de outubro se abre um portal. Você deve saber isso, né, meu astrólogo? E esse portal, ele dá o quê? Passagem para os dois mundos. Que mundos? O mundo dos vivos e dos mortos.
Sabe que isso, Márcia, tem tudo a ver com astrologia, né? Quando a gente pensa que esse portal ocorre justamente quando o Sol está no signo de Escorpião, Perfeito. que é o signo, né, da morte, da Perfeito. transformação. Vê como tudo se alinha, né? Tudo se alinha, né? Até o Papa se alinhou. Até o Papa se alinhou. Não é por acaso que ele escolheu essa data. Não, Então, isso tem muito a ver na astrologia. A gente tem esse momento aí bastante importante, né? Escorpião com essa ligação com o final, com a finalização, com a morte. Né? Então, é muito, muito interessante como isso se conecta também. Perfeito. Excelente o teu insight. Concordo plenamente. E aqui no Hemisfério Sul, no caso, no dia 31, nós, bruxos e bruxas, na sua grande maioria, digamos assim, né? Porque a gente não pode dizer que são todos, se comemora o que a gente chama de Beltane ou Beltane, e tem várias pronúncias. Que seria inverso, né? Por conta da inversão dos polos, né? Isso. Eles lá são Perfeito. rainha e a gente aqui Perfeito. Beltane. É um dos sabás, na verdade, Sim. né? Ele é o quinto sabá, né? Nós temos 8. E o que a gente faz? É o ápice da primavera, né? Que é comemorado. Então, tudo que envolve primavera, o calor, o verão, a gente traz. Então, as celebrações são diferentes, São diferentes. né? Porque lá eles estão celebrando o ápice do outono. Isso. Então, são rituais, são outros Isso. rituais, Isso. são outras escolhas e outros elementos que fazem parte dos Isso. rituais. E aqui a Isso. gente com Isso não quer primavera. dizer que no Hemisfério Sul não se possa, nesta data, fazer o que eles fazem lá. Ah, perfeito. Não tem nada que impeça Não isso. tem regra, né? Não tem regra. Se alguém me disser que tem regra para ser bruxa ou bruxo, ou para ser místico, então eu não sei em que dimensão eu estou vivendo. Não é na terceira. Né? Porque nós somos, né, os primeiros a levantar bandeiras. Né? Claro que tudo na vida tem que ser feito com muita responsabilidade, né, Diego? Perfeito. Mas isso não é só na bruxaria, ou na astrologia, ou em qualquer outra linha, ou na cartomancia, ou cartas ciganas, ou, Sim. né? Sem responsabilidade, as pessoas estão mexendo com coisas ali, estão mexendo com energias, veja bem, tem que conhecer as energias. Então eu vou ter que estudar, vai. E bastante. Né? Eu já nasci nata, já tem coisa. Ok, eu entendo isso. Eu entendo que muitas coisas vêm dos nossos antepassados e a gente faz, não sabe nem como, porquê. porque está fazendo, mas está fazendo. Ok. Mas mesmo assim tem que ter muita responsabilidade. E se as pessoas começarem a achar que já sabem tudo, isso já é um indício já é um indício que alguma coisa não está muito certa. Sabe que mas isso tudo bem. É muito legal, Márcia, porque assim, todas as pessoas que vêm aqui no Astral, elas repetem isso. E Sim. é muito bacana a gente ver, porque não tem regra, gente. Não vai ter uma regra. Inclusive, se te colocarem uma regra, já é um indício também de que essa pessoa talvez esteja querendo fazer algo em proveito próprio, Isso. explorar, deixar o ego se levar. Mas a gente sempre ressalta aqui muita responsabilidade. Autonomia, mas com responsabilidade. Perfeito, perfeito, perfeito. E falta muito, hein? Hoje, no mundo físico, né? E também aí na internet, a gente vê de tudo. Então, a gente tem que saber aí quem seguir, o que fazer. Márcia, Procurar referências, né? Com certeza. Boas referências, Boas né? E é o que a referências. gente vem trazendo aqui no No Astral, principalmente com a Márcia. E eu queria saber Obrigada. como é que você entrou nesse universo da bruxaria. Então, Diego, falávamos antes sobre tipos, né? De bruxos e bruxas. Não sei se é tipos a palavra, mas vamos usar tipos e tipos. E tipes e tipas. Eu lembro, assim, desde os meus 7 anos. Eu tenho memórias dos meus 2 anos de idade. Aí dá um apagão nos 4. Tem algumas memórias. E no 7 começam memórias que eu levei para o longo da vida. De já manipular com ervas e pegar tijolo e colocar, fazer foguinho ali dentro e misturar ervinhas e pegar varinhas, cortar varinhas. Né? Então, coisa assim parece bem lúdica, né? Mas isso, inclusive na minha mãe,
me levou muitas vezes para psiquiatras durante a vida toda, né? Até minha fase praticamente aí saindo da adolescência, procurando alguma coisa, algum problema mental, precisava ser justificado. Mas minha mãe é católica, mas com uma linha espírita muito forte, depois, né, sempre me respeitando muito, mas as pessoas botando, né, aquelas sementinhas mofadas, né, na cabecinha dela. E no fim das contas, ainda quem me ajudou foi um psiquiatra. Um psiquiatra, um bandista, veja bem, né? Que nada impede. Eu não sou novinha, né? Não sou de hoje, né? Já vou fazer 52 anos. Adoro falar a minha idade. Tenho 52 anos. Farei agora no dia 31 de dezembro. Olha que data, hein, Márcia? Louca para fazer esse mapa astral aqui com o meu astrólogo. Ansiosa. E esse psiquiatra, ele me disse, não, menina, tu não tem problema nenhum. Você tem que procurar isso, procurar aquilo. Aí me falou da Umbanda. Enfim. Não conseguiram provar que eu sou doida, maluca, débil mental. E dali eu me libertei bastante, né? A partir da adolescência. Mas mesmo assim, foram longos anos até chegar para as vias, né? Porque aí também se ouve assim, bruxo e bruxa tem que só praticar Wicca, bruxaria, ou outras linhas, ou alta magia, ou até magia negra, né? Que não tenho nada contra, mas não é o meu segmento, né? Sim. Respeito muito a lei tríplice, né? Para quem não conhece a lei tríplice, acredito que a maioria das pessoas conheçam, né? Tudo que você faz volta para nós bruxos e bruxas. Tudo que você faz que não é bom ou que é bom volta 3 vezes. Isso é muito forte, né? Já é forte a lei do retorno, né? Conforme você semeia lá, você colhe. Colher. Ok. Para nós bruxos, bruxas, médiums, etc, etc, etc. A lei tríplice, ela é implacável. Ela é implacável, né? Mas também nada contra. Voltando, né? Porque eu vou pulando de um assunto para outro, né? A mente inquieta, assim, 1000 coisas que gostaria de falar. Então, fui indo. Até que fui descobrindo que eu poderia, sim, sem problema algum, praticar todas as religiões que eu quisesse e seguir na espiritualidade, seja como bruxa, seja como cidadã, como mulher, como qualquer coisa que eu queira ser. E foi aí que eu me encontrei, quando eu tive essa liberdade de ser quem eu sou. Perfeito. E não ter vergonha de dizer sim, eu mexo com alta magia. Eu gosto de trabalhar com as ervas têm poder. Eu me ajoelho para a Mãe Gaia. Eu venero deuses e deusas. Eu amo astrologia. Eu trabalho com entidades de Umbanda. Eu pratico o xamanismo. Eu pratico a Sagrada Medicina. Essa liberdade me deu o meu empoderamento. O meu, eu tô falando de mim. Né? Quem acha que devemos ser somente quem é da Wicca, é só da Wicca, ok. Siga seu caminho, que eu seguirei o meu. E assim como eu conheço muitas pessoas, bruxos e bruxas, que estão nessa mesma caminhada. Então foi isso, cheguei. E tem uma outra coisa, né, também, além de tu poder praticar todas as tuas, digamos assim, todos os teus rituais, as tuas vontades dentro da espiritualidade, também fora, né? Porque a gente tem uma vida aí dentro Muito bom isso. Da espiritualidade, da bruxaria, mas tem o fora. Né? E aí, bom. Por exemplo, eu acho incrível, Márcia está estudando psicanálise. Sim. E a psicanálise, eu acho que com certeza é uma grande ferramenta dentro desse universo, pode inclusive estar, digamos assim, sendo um suporte para entender, compreender melhor a bruxaria. Com toda certeza, sem sombra de dúvidas. Porque, Diego, trabalho com entidades, né? Comentei. E nós estudamos a psique das entidades também. Olha que interessante. Né? Os arquetipos, Por que não, né? os arquétipos. Por que certas entidades escolhem os seus médiums. Né?
Tá tudo ligado à psique. Sou personal coach também. Me formei já há alguns anos, muito antes desse boom todo aí. Trabalho só com personal, né? Até no momento não estou trabalhando, estou fazendo alguns processos porque fui intuída de fazer, né? Pela espiritualidade. Então, tudo me ajuda. Né? Tudo está interligado. Na minha visão, quanto mais você tem de ferramentas e de conhecimentos, maior o seu leque, mais você consegue cumprir a sua missão. Uma expansão da consciência. Total, né? Total. Sem expansão da consciência não tem evolução, não tem aprendizado. E a gente tem que voltar. Né? Eu gostaria de não voltar mais, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. Né? Mas é isso. Eu acho que não dá para ficar míope, entende? Agora eu sou uma bruxa, tenho meu vem. Agora eu já li todos os livros possíveis e imagináveis. Agora eu faço todos os tipos de feitiço. Agora nada mais isso, nada mais aquilo. Né? Tem bastante egocentrismo, assim, no meio. E Sim. a gente tem que tomar cuidado. Sim. Todos nós temos que tomar cuidado. Porque as pessoas vêm e te trazem retorno. O feitiço que você me ensinou. O feitiço que você me ajudou a fazer. Ou que você fez. Eu tive meus resultados. E você começa a se inflar. Né? Então, tudo é um grande teste. Nós estamos aqui também para sermos testados, né? Márcia, e você trabalha para, digamos assim, o teu trabalho com a bruxaria, ele também serve a outras pessoas ou você usa somente pessoal? Então, primeiramente pessoal. Por quê? Porque se eu não estiver bem... Não vai conseguir ajudar ninguém, né? Com certeza. Não existe a mínima possibilidade. Você tem que estar muito bem para poder realizar. E aí depois você estende as pessoas que lhe procuram, né? E não são poucas, né? Todo dia. Todo dia. Isso eu acho muito interessante, que ao mesmo tempo que a gente vive numa sociedade que tem muito preconceito, né, que está cheia de conceitos, preconceitos, Perfeito. Crenças limitantes acerca da bruxaria, da astrologia, do tarô, tem muito interesse, tem muita curiosidade. Né? Então, ao mesmo tempo que as pessoas elas têm esse medo, elas têm também um fascínio, né? E acabam procurando para a gente, né, fazer o nosso trabalho. Né? Até aconteceu um fato, agora eu vou contar. Ai, por favor, adoro. Eu ia contar depois, né? Já que falou sobre isso. Eu moro em outra cidade, não moro nessa cidade aqui. E eu resolvi vir de aplicativo para cá. E aí chamei, né? E o motorista, ele veio ouvindo, né? Uma rádio evangélica. E eu estava precisando me comunicar, aconteceram várias coisas na vinda para cá. E claro, as tatuagens, e né, ele sacou ali. E ele colocou o volume. Aumentou? Não, vocês não têm noção. Botou no máximo. Botou ali assim. Eu tive que, né? Pedir. Cutucar e dizer, dá pra baixar um pouquinho que eu preciso resolver algumas coisas. Tava falando com você, tava falando com meu marido, tava clientes me ligando, aquelas coisas que acontecem na hora que não é pra acontecer, todo mundo, né? E ele, eu senti ali, comecei a bocejar ali, assim, sabe, uma vontade de bocejar, aquela energia, assim, dentro do automóvel, assim, aquela coisa, do nada, um rapaz jovem, assim, sabe? E eu pensei, nossa, né? Aí tá, ok, ele abaixou o volume lá. Cheguei, apaguei, obrigada, tchau. Mas sim, as pessoas têm muito preconceito ainda. Sim. Você não precisa nem abrir a boca. Não, é um julgamento, fez um julgamento pela tua imagem. É um julgamento. Quando eu comecei, digamos assim, a assumir de uma forma mais efetiva como eu vivo, teve uma peneira nas minhas redes sociais que eu agradeço, né? Um livramento. É um livramento, sem dúvida, né? Porque são pessoas que não estão desejando ali coisas boas para mim. E
peço, né, ao universo, tudo que há de mais sagrado, que essas pessoas sigam suas vidas, mas realmente entramos naquela linha, diga quem, né, com quem tu andas, diga quem tu és, aquela palhaçada toda lá que a gente ouve desde que o mundo é mundo. Mas assim, conheço muitas pessoas, inclusive, que me procuram, que na quinta-feira vão para o culto, no domingo vão para a missa, na segunda-feira vão lá me perguntar: quando é que você vai trabalhar com o seu Exu? Isso é real. Isso é ninguém Brasil. fala. Isso ninguém fala, isso é polêmico. Mas é fato. Sim, as pessoas elas têm essa, né, por mais que não assumam, tem essa Tem. vontade, essa curiosidade, esse desejo. E Márcia, assim, já ouvi muito, né, das pessoas dizendo, até você disse agora aqui, que quem bruxa com coven, bruxa sem coven. Eu já entendi, né, e assim, acho que a Márcia tem muito pensamento muito na mesma linha que eu. E a autonomia, né? A gente não precisa necessariamente... Precisa fazer parte? Será que eu posso me desenvolver sozinho? Eu preciso encontrar um clã? Alguém tem que me ensinar? Como seria, assim, esse, digamos, caminho das pedras para quem quer iniciar nessa vida? Então, para quem quer iniciar, boa pergunta, ótima pergunta. Primeira coisa a se fazer quando você vai iniciar: escuta o seu coração. Parece uma coisa assim superficial falar, mas escuta o seu coração. Qual é o seu desejo? Você tem vontade de estar com outras bruxas? Você tem vontade de procurar uma mestra? Se sim, faça isso. Uhum. Você tem esse desejo de participar de um coven? Faça isso. Não, você sente que a sua caminhada é diferente, que você quer seguir mais solitária, mais lendo, praticando, estudando, lá no seu canto, escondidinha, muitas vezes. Faça isso. Nenhuma das duas vai lhe eximir de estudar. Sim. O estudo é importante. Que fique bem claro. Por mais que você se intitule bruxa nata, porque eu falo, eu sou uma bruxa nata, já nasci bruxa. Ok. Né? Ok. Mas se eu tivesse só pensado nisso a minha vida toda, não teria sentido. O que eu vim fazer aqui? Tá, eu nasci bruxa, vou fazer o que agora? Ficar lá no meio do mato ainda? Né? Não, gente, a gente está vivendo numa outra era, num outro século, numa outra realidade. Né? Essa coisa de bruxa com verruga na ponta do nariz e isso aí. Mora numa cabana no meio do mato. Não, eu tenho vontade de morar, de ter um lugar no meio do mato. Isso vem na gente, tá? Isso é uma coisa que a gente não consegue tirar. Vem entranhado. Mas eu sou urbana também. Eu trabalho com infoprodução, trabalho com marketing digital, estou nativa, eu participo dessa evolução tecnológica e só auxilia mais o meu trabalho como bruxa, né? Então, tudo requer estudo. Mas não tem necessidade. Haverão controvérsias. Bruxas que dirão que sim, que é obrigado a participar de um coven. Não é. Quando começa com essa coisa, é obrigado isso, é obrigado, e daqui a pouco eu vou para a igreja. Se é obrigado, né? Eu vou para a igreja. Sim. Essa é a minha opinião, tá? Eu concordo. É a minha opinião. É assim que eu me sinto feliz, é assim que eu me sinto bem. E assim que eu me sinto... É um termo que está muito batido, mas é difícil a gente deixar de usar, né? Que eu me sinto empoderada no que eu faço, no meu dia a dia. A minha liberdade. A minha liberdade, ela deixa de ser boa somente no momento em que ela vai atingir você ou prejudicar você em alguma coisa. Você. Se eu prejudico você com a minha liberdade, aí eu tenho que repensar os meus conceitos. Seja Sim. como ser humano, como bruxa. Qualquer coisa. Como qualquer coisa. Perfeito. Mas, enquanto a minha liberdade diz respeito a mim, tá tudo certo. Sabe que, Márcia, te ouvindo, eu lembrei, quando eu era criança, assim, ainda, não lembro exatamente quantos anos eu tinha, na escola, né? Tem escola, né? Aquela coisa assim, a biblioteca da escola, tem que ir lá tirar um livro. E aí, uma das minhas colegas falou assim, tem um livro que eu acho que
você devia ler, que é o Diário de um Mago, do Paulo Coelho. Sim. E eu lembro que esse meu despertar para a intuição, para esse mundo mais místico, foi muito através desse livro, onde tinham os exercícios. Perfeito. Né? O Diário de um Mago traz exercícios práticos. Se você quer se tornar, né, um aprendiz de feiticeiro, né, um aprendiz, porque ele é um aprendiz, tem lá uma série de exercícios. E eu desbloqueou essa memória. Deu muito jovem fazendo esses exercícios. Foi a tua expansão de mindset ali, né? Aquele livro abriu ali, digo, olha só, o cara é um escritor renomado, tem toda uma história, ele tá nessa caminhada, ele fez o Caminho de Compostela. Né? O Paulo Coelho, também li esse livro, né? Li várias obras, As Valquírias e outras muitas. E foi um bom começo. Para desbloquear. E para mim foi muito legal, porque eu sempre fui uma pessoa assim que o mental, eu sempre tive muita curiosidade, sempre gostei de estudar. Mas o mental, ele, por mais que ele seja, digamos assim, facilitado, ele não satisfaz. Não. Então eu precisava de uma prática. E ali eu encontrei alguns exercícios práticos que inclusive me salvaram uma vez. Agora eu lembrei disso também. Ai, que bacana. Eu fui salvo de um acidente por conta da minha intuição. Eu vou contar essa história rapidamente, assim. Eu tava na adolescência, assim, juventude, não faz tanto tempo, assim. Saía com os meus amigos todo sábado, né? A gente ia na balada, ia naquela festa. E meus pais, né, já estavam assim acostumados que todo sábado eu fazia a mesma coisa. E aí, um dia chegou sábado, tava lá com os meus pais, eles, e aí, vai sair hoje? E aí eu tava ali vendo as mensagens dos meus amigos, eu falei, acho que hoje eu não vou. E eles acharam estranho. Como assim, né? Às vezes pai demora pra aceitar que os filhos gostam de sair sempre, né? Essa coisa assim, meus pais um pouco mais velhos, né? Eles tinham essa... Às vezes por que todo sábado, né? Mas já estavam aceitando. E aí quando eles disseram que eu ia, eu disse, eu não vou. Hoje eu não tô afim de ir. Fiquei assim, me perguntando por que eu não tava afim de ir. Não fui. Fiquei em casa, assistindo meu filme. Nem existia Netflix na época. Fiquei lá assistindo meus filmes. No outro dia, pela manhã, mandei uma mensagem pro meu amigo, né? E aí, como é que foi a festa? Como é que foi essa noite? E ele, olha, Diego, você nem imagina. Houve um acidente, a gente voltando da balada, né? A gente teve um acidente de carro. E eu certamente estaria nesse acidente, porque eu ia com eles, eu voltava com eles, eu estava sempre junto com eles. Né? Então, por conta dos exercícios que eu iniciei lá, ainda criança, de despertar a intuição, que é um exercício que tem no livro, eu fui salvo desse acidente. Claro, essa é uma das vezes, Sim. né? Mas essa vez foi muito marcante, que a minha intuição, ela me salvou, né? Porque eu, certamente, teria sofrido esse acidente junto com eles. Não, e a intuição salva as pessoas. Sim. De quem escuta, né? De quem escuta. Jamais pense, não é nada a ver, é uma coisa negativa. Avalie sempre. Porque o corpo, ok. Espírito e mente são interligados. Quando desencarnamos, é para quem acredita, ok? Espírito e mente, não o cérebro físico em si. Mente. Espírito e mente vão juntos. O que fica aqui é o que não nos serve mais lá na outra dimensão. Só o corpo físico. Então, você traz suas memórias, das suas intuições também, do que você foi. Sim. Não pense que você não é um bruxo, Diego. Já deve ter ouvido isso, que você é um médium, que você é um bruxo, até porque tem algo muito importante. Um bruxo, uma bruxa, sempre reconhece outro bruxo. E eu já disse isso para você uma vez, eu acho. Se eu não disse, estou dizendo agora. Já disse. Nós nos reconhecemos de alguma forma. Criamos afinidades e muitas vezes até uma antipatia. Por quê? Porque depende do que aconteceu lá também, né? Nós temos os encontros, os outros encontros. Exatamente. Não pense em vocês, bruxas são más. Por que não? Sim, bruxa pode ser má. Porque foram mulheres humanas. Homens humanos. E que não necessariamente eram acertaram. pessoas boas ou más. O que elas faziam com a sua sabedoria e os seus dons, etc., cabe a cada um.
Nós sabemos na história que tiveram bruxas e bruxos, né? Que faziam lá com essas ervas, seus venenos, ensinavam a colocar os anéis. Blá, blá. Com Isso certeza, aconteceu. com Não certeza. vamos negar. Agora também não vamos santificar as bruxas. E os Não, bruxos, porque não espirituali- existe santos, tá, gente? Não, aí assim, daí a gente vai cair também lá na espiritualidade Lá na tóxica. blá, blá, blá. Mas assim, você é o que você pratica. Perfeito. Bruxo ou não bruxo. Não importa a religião que você está. Até porque as religiões, para mim, elas são um meio. Ok? Sim. Espiritualidade é espiritualidade. O oceano. É o oceano todo aí, né? As religiões, elas são um meio que te levam para onde você está querendo ir, né? Se você está aí é porque está querendo evoluir. Então as pessoas que não são espiritualizadas, não são espiritualistas, vão para o inferno. Não. Primeiro que eu não acredito em inferno. Inferno foi inventado pela Igreja Católica e outros aí. Nós, bruxos, não acreditamos em inferno. Inferno é aqui, às vezes. Aqui é um grande inferno, às vezes. Que nós temos que enfrentar diariamente aí. Né? Nós acreditamos em outras coisas. Mas nesse... coisa que pintam aí, que você vai morrer, vai queimar, o diabo vem te buscar, o inferno, o demônio. Isso para nós não existe. Né? Sabe que isso que você disse assim, né? Claro que existiram bruxas e bruxos que fizeram mal. Hoje existem médicos e médicos que fazem mal, padres que qualquer fazem profissão. mal, pastores que fazem mal. Nem todos são bons, né? Que eu Políticos. Bom, isso nem se fala, né? Isso nem se fala, né, gente? Aqui a gente gosta de temas polêmicos. Mas é isso, né? Porque isso é do ser humano. Né? A maldade, a falta de caráter, a corrupção, isso é um traço humano. Agora, a gente também não precisa. Aí chega aquele nível do. Mas eu sou uma bruxa boa. Não precisa dizer que é boa. Pra quê? Você é bruxa, é bruxa. Primeiro, pra que tem que provar que você é boa? Ou então, tem pior, porque eu sou uma bruxa. Eu vou acabar com a sua vida. Isso também não precisa. Também não precisa. Desculpa. Já passou bom também, que a né, produção Du? deu uma risadinha, daí dá uma energia boa aqui. Gente, é que não precisa. Sim, já Se passamos você dessa. tem todo esse poder no seu olhar, em tudo que você faz, ótimo. Use, faça. Né? Bruxa não precisa de aplausos. Aí agora me veio uma imagem maravilhosa de uma bruxa influencer. Olha. Por que as influenciadoras talvez não Olha. sejam grandes bruxas que Vim estão aqui aí, para ó, pegar dicas. enfeitiçando. É meu astrólogo preferido. né? Que estão aí, de repente, enfeitiçando as pessoas. Podem Por ser. que não? Por que não? Quem disse que não? Né? A bruxa não tem. Vamos desconstruir, desconstruir. É essa isso aí. imagem da Sou muito bruxa favorável. na floresta. Pode ter um cabelão um grisalho maravilhoso. Isso sim, porque agora. Pode pintar o cabelo de ruivo? Pode pintar, pode fazer o que quiser. Márcia, olha só. E a tradição dos doces. Hoje eu trouxe aqui pra gente, Oba. depois a gente vai comer, óbvio. Donuts maravilhosos. Donuts, que eu pensei assim, bom, Halloween tem que ter doce. A gente vai contar pra vocês por que tem que ter doce, né, dentro dessa ideia do Halloween. E aí eu pensei um doce norte-americano, um donuts, que é uma delícia também. É uma delícia, né? Mas por que do doce? Então, o doce depois veio lá, né? Quando americanizou ali, né? O doce, tá? Antes, quando se fazia os rituais lá, o nosso aqui também, no Hemisfério Sul, a gente coloca bolos, doces e tal. Por quê? Porque é doçura, porque traz prosperidade, energia. A história dos doces, até onde eu sei, né? Talvez você saiba outras coisas, porque eu não sei tudo, né? Eu não sou uma enciclopédia ambulante. Era uma forma que as crianças também tinham de estar trocando alguma coisa, né? Elas se vestiam, assustavam, ganhavam, né? É o que movia elas, né? Isso me remete um pouco até recentemente, né? A próxima data daqui da nossa gravação, tivemos o dia de Cosme e Damião. Sim. E que é também alguma coisa, né? De trocar um doce. Se você quiser partir para esse lado mais da Umbanda, nós podemos. Eu não sabia se poderia falar sobre, né? A gente Já não... deixei claro que eu pratico várias religiões, ok. Mas, né? não, pode contar, por favor, fica à vontade. Sim, lá na nossa egrégora, a gente comemora essas datas também. Nós não temos terreiro, nós temos uma egrégora. E foi linda a nossa festinha pros herês, né? Pros cosminhos. E tudo tem a ver com magia, né?
Tudo é magia, o doce, a magia do doce. A magia da doçura, da alegria, da prosperidade. E sim, para mim, tem a ver. É bem próximo aí, né? É próximo, Bem né? próximo. Até a data, a época escolhida também foi Isso, próxima. Isso, Né? foi. Nada Porque na por Umbanda acaso. também, você sabe que o cristianismo também misturou, né? Tudo. Sim, sincretizou tudo, né? Mas Foi se você lá... vai na raiz mesmo lá das religiões afro, né? Não tem algumas coisas que a gente tem. Então é tudo essa miscelânea. Mas olha que bom, né? Essa diversidade. Que aí você pode ver o que você se sente melhor. O que não dá para ter medo. Exato. Ou preconceito. Eu não posso acender uma vela aqui agora. Porque lá no terreiro onde eu vou, lá no coven onde eu frequento, lá, eles falaram que se eu acender uma vela preta aqui agora, vou sair daqui, um carro vai passar para cima de mim. Tô exagerando. Essas coisas tem que cuidar, né? Sim. Que as religiões trazem essa carga para nós, para a humanidade, assim. Pesada, né? Pesadíssimo. É. Assim, a tua vida tá assim. Tá, mas você é bruxa, você trabalha com entidades, você trabalha com essa ancestralidade, e aí você não é milionária, aí você também... Então, mas por que você ficou doente? A gente ouve essas coisas. Claro, como se a gente fosse A gente ouve. um deus infalível. Isso, Não. Não, às vezes achando que você ficou doente justamente porque é o que você faz. Ah, sim. Não, a coisa vai no pico. Mas voltando aos doces. A gente vai e volta. Os doces é isso. E de colocar as roupas, as fantasias, lá antes, lá, bem. Que não eram só as crianças, todas as pessoas Todo colocavam. Eles colocavam isso como para espantar os espíritos que não fossem bons. Entendi. Né? Então, quase como que se aquele espírito, vamos dizer assim, entre aspas, mal, que tem um aspecto feio, ele me reconhece também fantasiado feio aí e ele se confunde e reto, passa ou batido. fica com mais medo do que... Nananã, por causa da abertura desse portal, né? Sim, do dia 31. sim, claro. Isso é fato. Né? Até na Igreja Católica. Até na Igreja Católica. Então, isso assim, tá por tudo, não é? Eu me criei, assim, ouvindo falarem, assim. Não deixa, eu era bem criança, eu vi. Não deixa as roupas no varal. Na virada do Dia dos Mortos. Porque vai acontecer coisa ruim depois quando vestir essas roupas. Pode ser, né? Quem vai dizer que não? Eu não acredito nisso. Mas também não desacredito para quem quiser acreditar. Exato, se a pessoa colocar essa intenção e ela acreditar que vai realmente fazer é bem mal, capaz que aconteça mesmo. Exatamente. Né? Porque tudo é energia, né? Então, doces, travessuras ou gostosuras. Né? Esse pedido. Gostosuras, né? Que senão eu vou aprontar alguma coisa aqui. Coisa né? Para brincar mesmo. É assim que eu vejo. E quase todos os rituais, praticamente todos, tirando os de banimento, eu sempre trago doces para os meus rituais. Alguns que nem vai doce. Mas eu coloco um docinho ali, um melzinho, um docinho. Que eu acho que o doce é sempre muito bem-vindo na nossa vida. Isso me lembra também, claro, eu não sou de religião afro, não sou frequentador, mas assim, do pouco que já vi, também a presença da comida é muito forte nos rituais. Muito. Então, não, né, explica mais uma vez, né? Mais uma vez. E na Wicca também, viu? Sim, na Wicca com certeza, né? A gente faz banquetes maravilhosos. Ai, que delícia. Banquetes maravilhosos. Márcia, tô vendo que tu trouxeste aí alguns objetos. Sim. Fala um pouquinho então, deles pra gente. Essa bola não foi uma bola que eu fui ali e comprei, tá? Ela tem uma história, assim. Quando eu vi essa bola pela primeira vez, eu acho que eu deveria ter uns 8 ou 9 anos. Uau. Né? Uma tia, uma parente minha que ganhou, um tio que pegou e tem ele achou. E eu fiquei de olho nessa bola durante a minha vida toda e nunca comprei uma bola. Porque eu pensava um dia aquela bola. E a minha tia, ela é inclusive de religião que não cultua, né? Bruxaria, bem ao contrário. E tudo certo. E ela deixou como enfeite na casa dela durante a vida toda. Estou abrindo algo agora que talvez alguns parentes vão deixar de falar comigo. Mas, né? Me sinto à vontade, olha só. E ela não se quebrou, ela não se perdeu. Ao longo de
quase 40 anos. E aí um dia eu criei coragem, cheguei para essa minha tia e disse: tia, e aquela bola? Disse: ah, tá lá, bebê. Ela já é bem velhinha. Uhum. Aí disse: dá para mim? Olha o que ela me respondeu: eu te dou, mas não é para fazer maldade com as pessoas. Olha. E eu me arrepiei assim na hora. Eu não levei isso como uma coisa ruim, talvez Sim, um aviso, né? Sim. Porque essa ligação, isso aqui não existe outra igual, entendeu? Uhum, e ela veio objeto para mim. único. Ela veio para mim. Inclusive com esse pedestal aqui. Olha. Que foi fundido pelo meu tio, o marido dela, para colocar essa bola. Que para eles não significava nada além de um bebelô. E eu fiquei esperando a minha bola por 40 anos. Tava lá sendo preparada. Ela está comigo, acho que há uns 5 anos, eu acho. Não faz tanto tempo assim. Mas eu soube esperar. E ela veio para mim. Porque a minha tia começou a ficar meio esquecida, essas coisas. E eu disse: eu vou pedir agora, né? Porque depois... E aí eu peguei a minha bola e me mandei. Que legal. E aí nós temos aqui a nossa varinha, o nosso atame, o punhal, né? Uhum. O meu é bem afiadinho, que a gente usa para os rituais, cada coisa. E aí tem o pentagrama, e tem cristais, e tem muitas outras coisas que eu não trouxe. Mas nós temos muitos objetos, assim, muitos elementos que a gente... Nosso caldeirão. Eu gosto muito de trabalhar com fogo. Né? A bruxa do fogo. Dificilmente, até... Quando não precisa de fogo, eu faço um fogo antes, um fogo depois. Incluo um foguinho. Mas assim, mas então precisa... Assim, a vela é um fogo. Sim. Né? Mas então eu nunca vou poder me desenvolver na bruxaria, porque eu não tenho onde fazer fogo. Não, você tem vela, você tem caldeirão. Lá no seu caldeirão você pode colocar as coisas ali com carvão vegetal, com outras coisas. Ele pode ser grande, pode ser álcool, pequeno, não precisa ser... Pode ser desse tamanho, um bem caldeirãozinho. pequenininho. Depois lá na frente, conforme as coisas vão acontecendo, você, né, adquire um maior, porque você vai ter vontade de ter um maior. E assim vai indo. E sim, tem... Os bruxos, eles têm muitos elementos que eles trabalham. E a bola também eu utilizo na cartomancia, eu faço leitura de cartas ciganas. Estou me desenvolvendo também agora nas cartas wiccanas. Chegaram até mim, né? Alguém veio e me deu, é para ti. E nada é o acaso. E assim nós vamos indo. Márcia, tem algum ritual para ensinar pra gente? Tem muitos. Mas eu trouxe algumas coisas aqui que a gente pode estar fazendo, inclusive, ao vivo. Vamos. Não, se me for permitido. Vamos fazer. E aí eu vou intencionar, se aceitar, da bruxa Márcia Cristina para com você, Diego Astrólogo, vou direcionar esse ritual para você. Tá. Para sua vida. Né? Esse mesmo ritual ele pode ser feito sempre. Mas hoje vou indicar para que seja feito ali na virada aí do Halloween. Uhum. No dia 31 à noite. Né? Quem gosta, não precisa ser bruxo. Quem gosta do Paranauê, se identifica e está com vontade de fazer um ritual aí, mas está com medo ou não sabe. Pensando nisso que eu trouxe algumas coisas. Perfeito. Trouxe aqui alguns elementos. Esse ritual que eu vou intencionar para você, que vou indicar para todos vocês, para fazerem agora no dia 31 de outubro, no Halloween, no Dia das Bruxas, é para uma transmutação. Uma mudança. Deixar para trás o que é velho, para dar abertura para aquilo que é novo. Tirar o que não nos cabe mais, não nos serve mais, deixar as malas para trás, colocar só uma mochilinha. É para isso. Eu, particularmente, nesse dia, todo dia, né? 31 de dezembro, esse é um dos que eu faço outros, onde eu queimo louros também, onde eu queimo... mas você está mexendo com coisas assim no momento em que os espíritos, os mortos... Sim, porque... A minha ancestralidade está do meu lado, eu confio. Eu honro a minha ancestralidade. Então, esse ritual, ele traz a sua ancestralidade para lhe ajudar nessa transmutação.
e abrir as porteiras para a prosperidade. Então, todos podem fazer esse ritual, não só no dia 31 de outubro, como em qualquer momento que sentir necessidade. Ah, tem que ser na lua minguante? Pode ser, porque a lua minguante tem a ver, né? Tem essa energia. Mas a gente está trabalhando também com transmutação, que pode ser lua nova, pode ser... né? Algumas coisas temos que respeitar, as luas, para alguns tipos de rituais, temos. Temos para não dar um efeito contrário ali, Exato. né? Você vai fazer um ritual de prosperidade numa lua minguante, é estranho, no mínimo estranho, não vamos nem entrar nos estudos, né? Mas fora isso, também sigam muito, né? A sua intuição, negocinho de assoprar a canela, né? Todo dia 1º do mês, para dentro, ok. É lua minguante? Pega uma pimenta. Se o dia 1º do mês é lua minguante, pega a pimenta em pó, faz ao contrário. Passa pro lado de dentro, manda embora, né? Se é uma outra lua que não seja minguante, canelinha para dentro. Então, é muito simples, gente. Muita coisa é folclore e medo. Vamos lá, então. Peço que você se concentre. Vou mostrar para a audiência o que precisa aí. É um copinho d'água. Não precisa ser uma taça. Eu gosto de trabalhar com taças. Uma vela roxa. Pode ser uma vela roxa clarinha, pode ser mais escura. Também sinta, né? Um incenso da sua preferência. Fósforo. Se não tiver fósforo, pode ser um isqueiro. Pétalas de rosa, né? Eu sempre tenho pétalas de rosa, eu compro e ganho muitas rosas. Eu ganho muitas rosas que são tiradas de jardim. Então elas vêm com aquele perfume, ó. Ainda tenho elas, só para você ter uma noção. Elas estão já secando, ó, e ainda tem perfume. Né? Então eu guardo, porque isso vira incenso, isso uso em feitiços, em rituais. Aí eu fui lá, não deu tempo de eu ir comprar uma rosa nova para vir aqui. Então eu trouxe, elas já estão, né? Isso vai ser bom também, né? Essa fase dela aqui é muito interessante. Né? Então o que fazemos? Nós montamos o nosso altar, você monta o seu altar. Primeiro você coloca a água, você coloca a vela, o seu incenso. Eu sempre inicio acendendo a vela. Tá. Eu já chamo as salamandras, né? O fogo, já para, se tiver alguma coisa que não é boa, já sair de perto. Aí eu já posso aproveitar, não vai dar aqui. Acendo a vela. Posso acender o incenso na vela? Posso. Já vou mentalizando todas as mudanças. Sempre é bom descruzar os braços, as pernas. Já vou mentalizando. Dou uma limpadinha no meu altar. Todas as coisas que eu não quero mais na minha vida. Já vou pedindo para os meus ancestrais. Já pode ir mentalizando, Diego. Solicitando para os teus ancestrais que eles te mostrem o caminho, que eles te mostrem o discernimento. Já dá para ir intencionando tudo na nossa mente. Aí eu venho com essas rosas e eu faço um círculo com elas. Ao redor do meu altar. Eu não sei, acho que não tem como focar aqui como ficou, mas não tem problema. É bem simples. Qualquer pessoa consegue fazer esse ritual. Ele é maravilhoso. Às vezes as coisas mais simples são as que mais dão resultados. Exatamente. Aí você vem, coloca toda a sua intenção, você pede. Para que você seja livrado da inveja, dos maus pensamentos, de pessoas que não querem o seu bem. Você pede uma limpeza no seu espírito, uma transmutação nos seus pensamentos. Que você tenha boas ideias, que você tenha discernimentos, que você encontre as respostas que está buscando.
Você agradece os seus ancestrais. Você agradece a Mãe Terra, você agradece a Mãe Gaia, os deuses e deusas. Você diz para os seus ancestrais que você honra os seus ancestrais. Aí você vem para você e traz tudo isso. Eu vou pro Diego aqui, porque eu estou pedindo para todos os meus ancestrais que trabalham com o bem, que de alguma forma eles possam também estar orientando, clarificando, prosperando a caminhada, essa linda caminhada que o Diego tem. Que venha muita fartura. Que tudo que não serve mais fique para trás, para abrir os caminhos. Que assim seja. E assim é. Blessed be. E é isso. Muito obrigado, Márcia. Aí o que você faz? Você deixa a vela queimar, eu vou deixar essa velinha com você. Uhum. Nós podemos, depois que sairmos daqui, a gente já, né? Encaminha. A aguinha você pode jogar na natureza ou na água. O ralinho da pia. Aí. No banheiro não, tá? Quer jogar no banheiro, joga. Na pia. O incensinho deixa queimando. Depois que finalizar a vela e o incenso, aí você recolhe as pétalas, coloca de volta. E aí sim, dessa vez você despacha na natureza. Perfeito. Né? Você despacha, devolve, agradece. Muito obrigada. Muito obrigada, Rosas, Mãe, né? Mãe Natureza, por me prover essas pétalas para fazer este ritual de prosperidade e transmutação. Esse vai para o lixo, tá? O restinho da vela, às vezes consome toda. Aí, ok. Ai, se sobrou muito é porque não vai dar certo. Se você continuar pensando isso, não vai dar certo, tá bom? E se sobrar, vai pro lixinho, né? Porque isso aqui demora na natureza, Sim. né? Pelo amor de Deus, gente. A gente não é Por favor, bruxo gente. ecológico. Não existe. Assim, naquela época nem existia plástico, gente. PET. Essas coisas aradas que a gente encontra por aí. Vai fazer alguma coisa, depois vai lá e recolhe, pelo menos. Por favor. Não tem como a gente trair alguma coisa próspera se a gente está destruindo a natureza, gente. Não tem como, né? É isso. Márcia, eu quero te agradecer muito, muito, muito mesmo. A gente vai encerrar comendo um docinho, Oba. obviamente. Mas antes eu gostaria que tu deixasse, né, seus contatos para as pessoas poderem te encontrar. Então, Diego, quem agradece imensamente sou eu. Eu confesso que há uns 3 dias já que eu vinha pensando, até fiz umas colinhas e a gente acaba fugindo, porque a história é muito grande, né? Muita história, de um assuntinho só, né? Bem polêmico. E vai dar polêmica, né? Porque vai dizer, aquela bruxa louca tá falando, enfim. Mas me sinto lisonjeada, privilegiada. Tenho certeza que não foi o acaso que nos conhecemos, Verdade. até porque foi outras coisas, né? Foram outras coisas. E quero te dizer que estou à sua disposição. Seja Márcia, bruxa Márcia, para tudo que você precisar. E agradecer muito, muito, muito pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho aí sobre esse mundo maravilhoso da magia, da bruxaria, da feitiçaria. Ai, muito obrigado. Então, para me encontrar, Instagram, @bruxamarciacristina.oficial. Eu confesso para vocês que eu não coloco muitas coisas lá, não. Agora que eu estou mexendo lá. Vai ter procura, vai ter procura. E essa semana já iniciei a minha página no YouTube, que eu estou com um projeto. Mas também não tem nada lá, né? Só criei a página. Mas também tem uma página no YouTube, Bruxa Márcia Cristina. E é isso. Vamos provar. Delícia. Pra gente encerrar comendo um docinho. Então, adivinha qual que eu vou pegar? Uma chance só. Vai pegar o rosinha. Gente, olha isso. É uma delícia. Olhem isso. E a gente se vê, gente, no astral. Até mais.